Nós vamos à Europa, o correspondente da Rádio Bandeirantes, Jamil Chad, está ao vivo conosco em áudio e vídeo aqui no Jornal Gente. Tudo bem, Jamil? Bom dia a todos. Espanha com mais de 700 mortes. Essa é a notícia do momento aí na Europa, né, Jamil? Certamente, meu caro. Nós aí tivemos os últimos dias tomados pela notícia das mortes na Itália, que elas continuam, mas a grande novidade, obviamente, é o anúncio feito há poucos minutos pelo governo espanhol do novo número de infectados na Espanha e do novo número de mortes. Mais de 700 óbitos já registrados na Espanha. Só na segunda-feira, que foi o dia mais complicado, pelo menos segundo os dados, uma morte a cada 15 minutos, Pedro. Isso, obviamente, é um número gigantesco para um país que é conhecido, inclusive na Europa, como tendo um sistema de saúde relativamente estável, bom e que atende de uma forma generalizada a todos no país. De repente, uma situação como essa, que mostra a dificuldade e, claro, a letalidade, pelo menos, para uma certa camada da população. Fica muito claro no caso espanhol que o sistema de saúde vai sofrer uma pressão cada vez maior. O próprio governo está preocupado por conta disso, quer já avaliar outras medidas, como o que já começa a acontecer na França, com a construção, ou pelo menos a reserva de alguns hospitais só para tratar desses casos. Mas, de todas as formas, Pedro, 767 mortes é um número gigantesco para qualquer dimensão que a gente possa pensar. Jamil, houve falha na Espanha? A Espanha demorou para entender o que estava se passando com a Itália ali perto? Quais são as justificativas do governo espanhol para esse número tão alto? Demorou para atender e entender, inclusive o Pedro Sánchez, o presidente do governo espanhol, ontem deixou isso muito claro, que se ele soubesse, ou se eles soubessem como iria evoluir o caso, eles teriam tomado outras decisões. O governo espanhol, que fez uma meia-culpa muito claro ontem, e que, claro, evidenciou essa falha, provavelmente, já sabendo que os números que seriam divulgados hoje apontariam aí para esse número impressionante de mortos na Espanha. Eu acho, e é uma discurso aqui, muitos governos vão sofrer politicamente por conta disso. Por quê? Porque você tem um caso, primeiro, que desde janeiro já era conhecido na China e a Europa absolutamente não se moveu. Muitos na Europa, eu me lembro uma ministra francesa dizendo: isso não tem chance alguma de ser repetido aqui na Europa por conta aí da capacidade que a Europa tem para se preparar. Olha só o que está acontecendo. Então, governos já sendo colocados na parede, governos já em dificuldades. Hoje, duas indicações muito claras da seriedade disso. Na verdade, tanto o governo italiano como o francês já indicando: olha só, a quarentena deve ser estendida até o final de abril. Não há uma decisão, mas isso demonstra que, claro, controlar esse vírus está mais difícil do que eles imaginavam. Outros países europeus implementando multas para tentar manter as pessoas dentro de casa, justamente para conscientizar. Se os números não conscientizam, pelo menos a esperança é de que multas pesadas levem as pessoas a ter um outro comportamento. Como o que está acontecendo, né, Jamil, na França, França, né? Na França está acontecendo isso. Do padrão da lógica individual para a lógica coletiva. Na França está acontecendo isso aí. Multa para quem sai de casa sem ter um bom motivo, isto é, fazer compra ou ir à farmácia. Caso contrário, é multa, e em euro, hein? De fato, Paulo. E, na verdade, em 24 horas, a França, as autoridades francesas, implementaram aí 4.000 multas. Obviamente, para tentar deixar muito claro para a população que isso não é uma brincadeira. 100.000 homens das forças de ordem, basicamente, da França, estão nas ruas. 100.000 soldados, policiais, etc., para tentar garantir isso. Na Espanha, inclusive, estão usando drones para monitorar as ruas, tentar monitorar esse movimento das pessoas. Na Itália, que, claro, a situação também é absolutamente dramática,
o governo está, perdão, a justiça está até mesmo indiciando pessoas que eventualmente possam ser, vamos dizer assim, acusadas por estar ajudando a espalhar o vírus. Tivemos já notícias de alguns casos de pessoas que sabiam do seu status positivo, quer dizer, estavam contaminadas e que ainda assim saíram às ruas. Essas pessoas estão sendo indiciadas justamente pela justiça italiana. Então, não é algo, vamos dizer assim, fácil de ser implementado uma quarentena, mas os europeus estão existe uma conscientização, pelo menos da parte do governo, de que a partir de agora, não só as recomendações são feitas, mas também para que elas sejam implementadas, vai precisar aí de multas e ações judiciais. Esse é o correspondente Jamil Chad, da Rádio Bandeirantes, falando conosco direto da Europa. Bom trabalho, até mais, Jamil. Bom dia a todos.